Assim como há somente dois grupos, duas classificações, existem apenas somente duas sentenças. Vamos seguir na história e vamos ver como o diálogo caminha. Abraão diz assim: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram. Veja aqui, observe aqui a presença das duas sentenças. As duas sentenças aparecem aqui, elas são indicadas em primeiro lugar pela palavra destruirás e pela segunda palavra pouparás. Somente duas opções aqui. O versículo 24 mostra somente esses dois verbos, somente essas duas ações de Deus no trato com as duas classificações que nós mencionamos. Ou haverá destruição, ou haverá perdão. Ou ele destrói, ou ele poupa, perdoa. Não há uma terceira sentença. Não há uma sentença que é mais branda do que o destruir. E não há uma sentença que é menos severa do que essas que estou mencionando. Não, o que existe aqui são apenas essas duas. Nós aprendemos quando nós estudamos as diversas teologias por aí afora, que existe da parte de Deus, ensinam por aí, claro que isso não tem fundamento nenhum, existe por aí a ideia de que se a pessoa é uma pessoa ímpia, e ela rejeita o Evangelho, e ela não vive de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela parte dessa vida sem esperança, é nos ensinado, e os brasileiros crescem com esse ensino, é nos ensinado de que a pessoa recebe uma sentença intermediária. Ela não é condenada. Ela não é condenada, mas ela também não é salva. Então o que ela é? Ela não é salva e não é condenada. O que ela é então? Então dizem, não, essa pessoa ela vai para um lugar intermediário. E ela permanece naquele lugar intermediário. E nesse lugar intermediário, ela vai purgando as suas culpas. E por isso esse lugar intermediário se chama purgatório. Até feio esse nome, né? Purgatório. E ela vai então para esse lugar intermediário. E ali nesse purgatório, então ela vai tentar conquistar a justiça que ela não conseguiu conquistar aqui neste mundo. E dependendo do seu estado, ela pode ficar muito tempo no purgatório. Ou, se o seu estado é um pouquinho melhor, ela vai ficar menos tempo no purgatório. Se nós fizermos muitas orações por ela, e acendermos várias velas para ela, e rezarmos muitas missas para ela, o tempo no purgatório dela diminui. Por quê? Porque nós podemos praticar atos de justiça em benefício dela. Nós podemos realizar ações cultuais, ações religiosas, em benefício dessa pessoa. Então ela que está lá, nesse estado intermediário, sofrendo uma sentença intermediária, pode ser beneficiada pelas minhas súplicas, pelas minhas ações, pelas minhas missas. E então num dado momento, ela cumpre o seu tempo ali no purgatório. E chegando então ao ponto em que ela é justa agora diante de Deus, a sua alma salta do purgatório. A sua alma salta do purgatório e chega então finalmente ao céu. Na palavra de Deus, tudo isso, quando olhamos para a palavra de Deus,
tudo isso, por mais que seja bem elaborado, por mais que existam aí diversos argumentos de teólogos, de filósofos religiosos que trabalham com isso, que tentam encontrar evidências disso nos textos bíblicos, nós aprendemos, nós olhamos a palavra de Deus e descobrimos que tudo isso não passa de mera bobagem, de mera invenção. Na palavra de Deus não existe uma sentença intermediária. Na palavra de Deus só existem dois destinos: destruirás e pouparás. Somente isso. Os justos, que nós aprendemos nos 2 primeiros versículos, eles serão poupados, perdoados. Os ímpios, é a segunda classificação, não existe uma terceira. Os ímpios serão destruídos. É assim que funciona a justiça de Deus.